salve galera do preparatório, tudo bem com vocês? Professor William aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema excretor. A gente vai conhecer melhor esse sistema e entender o seu funcionamento. Então vamos lá. Qual é a função desse nosso sistema excretor? A principal função dele é manter a homeostase do organismo. O que isso quer dizer? Mantém o nosso corpo funcionando de maneira ideal, com as substâncias na proporção correta. Então ele mantém o equilíbrio interno do nosso corpo, através do processo de filtragem do sangue que ocorre lá nos néfrons, que a gente vai entender mais para frente. Para ele ter essa função de filtrar o nosso sangue, de manter a homeostase, ele vai atuar também na eliminação de excretas. O que seriam essas excretas? São lixos metabólicos, ou seja, são substâncias, compostos que sobraram do metabolismo de degradação ou de construção de outros compostos, tá? E quando você tem aquela sobra, ela geralmente é um pouco tóxica, então ela precisa ser eliminada. De que forma que ela vai ser eliminada? Através do sistema excretor. Então, basicamente, são compostos nitrogenados. E aí você tem o ácido úrico e a ureia, principalmente. Tá? Então, aqui a gente tem a anatomia do nosso sistema excretor. Ele é bem pequeno, assim, se a gente for comparar com outros, mas a importância dele é vital. Tá? Então, você tem o rim direito e o rim esquerdo, que é onde vai ter esse processo de purificação do nosso sangue, de retirada dessas excretas, desses metabólitos. Você vai ter ali o ureter, tá? Aos pares também, a mesma coisa, você tem 2 rins, você vai ter 2 ureteres. Ele vai ser o responsável por encaminhar dos rins aquele produto formado por água, compostos nitrogenados, e aí você tem alguns aminoácidos, pode ter glicose, tem sais minerais, tá? Ele vai encaminhar isso para a bexiga, que é composta ali por músculo liso, tá? E você vai ter o armazenamento daquela urina formada dentro da bexiga. E posteriormente, quando aquela bexiga sentir necessidade de esvaziar, quando ela estiver já cheia, você tem a eliminação dessa excreta, dessa urina, através da uretra. Beleza? Então, aqui a gente tem os órgãos que compõem o sistema excretor, tanto nas mulheres quanto nos homens. Os órgãos são o mesmo. Coloquei aqui para vocês verem a disposição desses órgãos, como que muda um pouco. Tá? E aqui você pode ter a relação do seguinte, ó, se você olhar para a imagem, você vê ali o útero, tá? Que é aquele que está em rosinha ali, você vê ele bem colado com a bexiga. E o que isso quer dizer? Se vocês perceberem, se vocês conhecem alguma mulher que está grávida, ou perguntem à mãe de vocês, a avó, a tia, enfim, perguntem a alguma mulher que já teve bebê. Tá? Ela vai te relatar que em relação à urina, ela sentia vontade de urinar mais do que o normal. Justamente porque o bebê está crescendo, aquele útero está achatando a bexiga e aquela bexiga vai perdendo cada vez mais espaço. Então ela não consegue mais comportar uma quantidade que ela comportaria se não tivesse grávida. Logo, ela bebeu um pouquinho d'água, ela vai querer urinar. Ela bebeu um suco, ela vai querer urinar. Porque a bexiga não consegue mais comportar a quantidade normal de urina. Justamente porque você tem um útero com um bebê lá dentro crescendo. Então você tem os rins, tá? Que é o principalzão assim, do nosso sistema, que é o nosso principal. Você tem os rins, que é o principal órgão ali do sistema excretor. E por que eu digo que ele é o principal órgão? Porque ele é constituído por estruturas chamadas de néfron, que é a menor unidade filtradora dentro do rim. Então a gente costuma pensar que o rim, ele é, nossa, o rim que filtra. Então, mas ele só filtra por conta desses néfrons, que é onde vai ocorrer sim a filtragem daquele sangue. Então ele e esse néfron está presente nos rins. Então tem toda a relação ali de pensar que o rim é sim o filtrador mor lá do nosso sangue. Você tem a uretra, como eu já disse, vai conduzir a urina até a bexiga. Você tem a bexiga, que armazena a urina e é composta por músculo liso. E você tem a uretra, que vai ser responsável pela eliminação daquela urina. Só para poder a gente fazer uma diferenciação aqui, aqui a gente tem o sistema genital masculino e feminino. Se a gente olhar para o masculino, você vai ver lá a bexiga, tá? Você vê aquele fiozinho preto passando ali, aquilo ali é a uretra. Então, pelo mesmo local, pela mesma uretra que saem os espermatozoides, também vai sair a urina. No caso das mulheres é diferente, tá? Tem muita gente que
grande já, adulto, que não sabe que tem diferença entre canal vaginal e uretra. Muita gente pensa que sai tudo pelo mesmo lugar, mas não. A uretra da mulher fica separada do canal vaginal. Se você olhar na imagem, você tem a abertura e logo acima você tem a uretra. Então, pelo mesmo lugar que sai a menstruação, não sai a urina. São estruturas diferentes que vão liberar substâncias diferentes. O canal vaginal vai ter importância ali no momento reprodutivo e a uretra vai ter a função apenas de eliminar excretas, no caso, urina. E aí a gente chega nos tipos de excreta. A gente chega nos tipos de excreta, tá? É mais de uma. A gente tem a amônia, que é muito, muito tóxico mesmo. A gente tem a ureia e a gente tem o ácido úrico, que é o menos tóxico de todos. Então você tem pessoas que relatam problemas chamados de gota ou artrite. Quando a pessoa fala, meu ácido úrico está atacado, o que acontece? Esse ácido úrico está circulando em grande quantidade no sangue e acaba causando uma inflamação das articulações. E aí a pessoa fica com a articulação dura e dolorida. É justamente pelo acúmulo desse composto nitrogenado ou dessa excreta. Tá? Então, essas excretas são excretadas, são liberadas, são retiradas do nosso corpo através do sistema excretor, como eu já apresentei eles para vocês. E a gente vai ter esses diferentes tipos de compostos presentes em diferentes grupos de animais. Então você vê lá o quadrinho que eu botei para vocês. A amônia está mais presente nos peixes. Ela é um composto muito tóxico, tá? A solubilidade em água é bem elevada e a toxicidade é muito elevada. A ureia você vai ter ela presente nos peixes cartilaginosos, em anelídeos, mamíferos e anfíbios adultos. Tá? Quando você fala de anfíbios jovens, que a gente chama de girino, a excreta deles vai ser a amônia. Tá? Eles funcionam como se fosse um peixinho. Quando você fala lá do sapo, da rã, da perereca já adulto, ele vai ter o composto nitrogenado, a ureia, que é pouco solúvel em água e a toxicidade também dele é mediana. Quando você fala do ácido úrico, ele vai estar presente ali em aves, insetos e répteis. Tá? A toxicidade é bem baixa e a solubilidade em água também ela é bem baixa. Ele tem uma baixa solubilidade em água, né? Pessoas que têm uma facilidade em acumular esse tipo de excreto, algumas pessoas que relatam problema de gota ou artrite, elas vão ter isso em maior quantidade circundando lá pelo corpo dela. Isso também vai depender muito da alimentação. Então, a gente tem a classificação dos animais quanto às excretas nitrogenadas. Vocês têm os aminoetéricos, que vão ser os peixes ósseos, basicamente, que vão ser aqueles que vão liberar amônia como excreta. Lembrando que a amônia é muito tóxica. Você tem os ureotélicos, que são aqueles que vão liberar ureia, basicamente como composto principal ali, excretor, né, que vai sair na sua excreta. Você tem os mamíferos de maneira geral. E você tem os uricotélicos, que vão liberar ali em forma de ácido úrico. E aí você tem as aves, tem os répteis. Coloquei até aqui a imagem de um ovo. Quando você fala dos ovos aqui das aves, até mesmo dos répteis, você tem uma estrutura chamada alantoide. O que acontece? Dentro desse ovo vai estar sendo gerado excreta, vai estar sendo gerado ácido úrico. Esse ácido úrico, essa excreta, ela não pode se misturar com a parte viva ali do animal, porque senão, por mais que ela seja pouco tóxica, ela pode causar sim algum problema ainda. Então ela fica armazenada nessa alantoide. E aí dentro do ovo, vocês têm que saber que já tem atividade metabólica, logo já vai ter produção de excretas lá dentro. E se vocês perceberem nas aves, elas não possuem uretra, digamos assim. E você vê que as fezes das aves elas são o quê? Meio esbranquiçadas. Se você parar para perceber, as aves elas possuem as fezes geralmente meio mole e com uma região ali, uma parte nela esbranquiçada. Quem já viu fezes de galinha sabe o que eu estou falando. Quem já viu cocô de passarinho sabe o que eu estou falando. Geralmente ele é meio pastoso, tá? Ele não é totalmente sólido. Por que isso acontece? A água que esses animais bebem vai para o intestino, tá? Depois vai para o sangue e vai para os rins. Nos rins ele vai ser filtrado e as excretas vão ser jogadas, vão ser misturadas às fezes. E essa excreta geralmente ela tem uma cor esbranquiçada. Então quando aquele animal ele defeca, basicamente está saindo a urina e as fezes juntos. E a urina, né, a parte da urina, né, das excretas ali que foram filtradas pelo sistema excretor, vai estar na cor esbranquiçada presente lá naquelas fezes.
Então você tem a mistura desses dois compostos lá no final, lá na cloaca, na hora da saída. Lembrando que a cloaca é uma estrutura ali onde você tem liberação de fezes, ou seja, ao final vai retirar aquele restante lá que não foi aproveitado no sistema digestório. Você tem a liberação de urina, juntamente com as fezes. Você tem a parte reprodutora, ou seja, na cloaca, e você ainda tem os animais colocando ovo, tudo pela mesma região. Então, uma região ali bem complexa com diversas funções ocorrendo ali. Então, galera, aqui a gente vai falar de dois problemas que estão relacionados ali com o nosso sistema excretor. Tá? Dois problemas não, duas situações que podem ocorrer. A primeira é a hipertensão e a segunda é a sede. Tá? E quando a gente fala da sede, a gente relaciona muito com a bebida, tá? Principalmente bebida alcoólica. O que vai acontecer? Pessoas que geralmente bebem cerveja costumam fazer o quê? Urinar muito, 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 muito. Por que isso acontece? Porque o álcool inibe a secreção do ADH, que é o hormônio antidiurético. Ou seja, se você inibe, diurético está relacionado com urinar, beleza? Então, quando você inibe esse hormônio, você vai urinar muito, porque você não vai ter aquele hormônio anti-urinário funcionando, porque ele foi inibido pelo álcool. Então, você inibe a secreção desse hormônio, urina muito e sofre desidratação, consequentemente sede. Mas, quando a pessoa está bebendo, ela sente sede e o que ela faz? Toma mais cerveja e ela urina mais. Ela sente mais sede, toma cerveja, ela urina mais e fica nesse bebe e urina, tá? Até que a pessoa pare de beber. E quando ela urina, o que vai acontecer? Sai, ao mesmo tempo que você está perdendo líquidos, água, você está perdendo sais minerais importantes, você também está perdendo glicose. Então você está eliminando muito açúcar. E é por isso que muitas das vezes, quando a pessoa não para de beber, o que acontece? Ela vem a ter um coma alcoólico. O que seria isso? Ela está super desidratada, com a glicemia lá embaixo e com a quantidade de álcool muito elevada. E aí ela tem que ser levada para o hospital prontamente, porque muitas das vezes desmaia, só acorda, 12 horas depois, e aí tá lá no soro, e aquele soro com adição de glicose, beleza? Então, esse é um problema que pode ser causado pelo álcool. E quando a pessoa para de beber, parei, já bebi o suficiente, vamos parar por aqui. No outro dia ela acorda como? Dor de cabeça, uma enxaqueca danada, a famosa ressaca. Tá? E essa ressaca é proveniente do quê? Desidratação do nosso sistema nervoso, tá? Do nosso tecido nervoso e falta de glicose também no nosso tecido nervoso. Então, tudo isso vai causar aquela sensação ruim que as pessoas sentem no outro dia. Em contrapartida, quando a gente fala aí de outro problema, pode ser causado aí por dor, estresse, traumatismo, ansiedade, fumante, tá? Altos níveis de sódio também no sangue. O que vai acontecer com você? Você vai estimular a secreção do ADH. E o que isso faz? Faz com que você urine menos. Então ele trava ali a tua urina. O álcool ele vai liberar. Esses outros fatores vão segurar. Então você estimula a secreção daquele hormônio antidiurético e você não urina. Você aumenta o volume sanguíneo, porque aquela água não está sendo excretada, ela continua lá nos seus vasos sanguíneos. Com isso, você vai ter uma pressão maior dentro dos seus vasos sanguíneos. E aí você pode ter um problema chamado de pressão alta ou hipertensão arterial. Eu tenho esse caso em casa, tá? Dos meus pais. Agora, vocês podem perguntar aos pais de vocês, ou à avó que toma remédio de pressão para controlar a pressão. Pergunta, vó, o que você sente quando você toma o remédio de pressão? Automaticamente ela vai te falar, meu netinho, muitas das vezes eu sinto vontade de urinar. Justamente para quê? Para baixar o volume sanguíneo, consequentemente baixar a pressão arterial. Então tem muitas pessoas que no meio da rua, caraca, preciso ir no banheiro logo, senão vou mijar nas calças. E você urina mesmo. Porque ele manda liberar ali a urina e tem que liberar naquela hora, porque senão a pressão não baixa. Então, o remédio de pressão alta muitas vezes vai agir lá nos rins, tá? Vai agir com a estimulação desse hormônio ADH para ele agir nos rins e facilitar a liberação
dos líquidos, consequentemente baixando o volume sanguíneo e com isso baixando também a pressão arterial. E aqui a gente tem o famoso controle hormonal dos nossos rins. Tá? Você vai ter lá o principal hormônio, que é o ADH, que ele é produzido no hipotálamo, sistema nervoso. Tá? E ele vai estar responsável aí pela absorção de água. Ele vai meio que controlar essa água dentro do nosso corpo. Então, quando você toma o álcool, o que você faz? Você inibe esse ADH. Se você inibe, ele não absorve. Se ele não absorve, ele vai querer liberar toda hora. Toda hora você vai querer urinar. E aí tem o problema que eu te falei do coma alcoólico ou da ressaca. Você vai ter a aldosterona, que é produzida ali, ó. Tá vendo? Ali tem os rins e em cima dele tem aquele negocinho amarelo. Aquilo ali são as glândulas suprarrenais. São glândulas do sistema endócrino que ficam presentes ali em cima dos rins. Por isso que ela é suprarrenal, está em cima dos rins. E ele promove a absorção de quê? De sódio ao longo dos néfrons. E a gente vai ver isso daqui a pouco como funciona. Mas a aldosterona é importante para reabsorver esse sódio. E a famosa PNA, ou peptídeo natriurético atrial, produzido no coração, que inibe a aldosterona. O coração que vai inibir a reabsorção de sódio lá dentro dos seus rins. Tudo isso você vê que são regiões diferentes. Um hormônio produzido no hipotálamo, o outro produzido nas suprarrenais e o outro produzido no coração. A gente tem meio que o funcionamento desse nosso sistema excretor. Você tem a elevada ingestão de água, isso é percebido pelo sistema nervoso, você tem a secreção de ADH reduzida, ou seja, o seu corpo não quer segurar aquela água lá dentro dos seus vasos sanguíneos porque a ingestão está muito elevada. Então você reduz a reabsorção de água lá nos néfrons, alto volume urinário, então a pessoa urina. É a mesma coisa. Se eu pegar e beber 2 litros de água de uma vez só, o que eu vou estar fazendo? Vou estar forçando meu rim a liberar aquela água toda. Agora, se eu pego aqueles 2 litros de água e tomo ele parceladamente ao longo do dia, aí funciona, porque vai dar tempo de ir repondo ali e organizando as concentrações, ou seja, causando aquele efeito de homeostase, ou seja, de igualar, o corpo está trabalhando de maneira correta. Do caso contrário, você tem o quê? Elevada concentração de sais, ou seja, comer uma comida muito salgada ou está fazendo um exercício, está suando muito, você tem a volemia reduzida, ou seja, você baixa aquele volume de líquidos dentro do seu corpo. Você eleva a secreção de ADH para quê? Para ele reabsorver aquela água dentro dos teus néfrons, ou seja, para ele segurar aquela água de qualquer jeito. E aí você tem um baixo volume urinário. Como que você pode perceber isso? Isso acontece quando você come uma comida muito salgada. Então, sei lá, você comeu uma feijoada, estava super salgada. Meu amigo, você vai beber água à vontade. Você vai ver que você não urina. Você enche a barriga d'água e você não urina. Justamente porque o teu corpo está tentando equilibrar ali a quantidade de sais e de água, e com isso ele não pode perder água naquele momento. Então ele tem que segurar o máximo de água que ele puder, até chegar a um volume normal, que é a volemia normal. E aí, conforme ele for chegando naquela homeostase, aí você vai tendo a liberação de urina aos poucos. E aqui a gente tem o processo de filtragem do sangue. Então aqui a gente tem o famoso néfron. Essa é a estrutura principal do nosso sistema excretor. Tá? Ele vai ser o responsável por fazer a filtragem do sangue em si. Então você tem ele presente em todo o rim. Ele é composto por algumas partes. Você tem a cápsula glomerular com o glomérulo, que vai ser a região ali onde vai ter a divisão do sangue. E você tem outras regiões, como o tubo proximal, tubo distal, alça de Henle e tubo coletor. Tudo isso agindo ali no processo de filtração, reabsorção, secreção e excreção. Então, todo esse processo acontece nessa região microscópica aqui. Então, o que você tem? Começando ali por essa imagem aqui que está à nossa esquerda. Você tem a arteríola ali com sangue arterial, e você tem ele chegando na cápsula glomerular. Quando ele chega ali, o sangue está com uma pressão muito alta. E hemácias são células grandes. Elas não conseguem atravessar aquela região ali. Quem que vai atravessar? Vai ser o plasma. Aí o que você tem no plasma? Aminoácidos, gases e compostos como glicose, sais minerais, de maneira geral, o sódio é um exemplo,
tá? Então você vai ter, ó, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e proteínas, que são partículas muito grandes, passando ali. Ó. Eles vão seguir o caminho dele. Né? O que acontece? Esse sangue ele é dividido. Você divide glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e proteínas, ele vai para um lado. E o plasma, com aqueles outros compostos que eu já falei, ele segue o caminho da filtragem. Lá no final, eles vão se encontrar de novo e vão sair daquele néfron. Então, o que você tem ali? No primeiro processo, você tem a filtração. Você já separou aquela primeira parte. Conforme esse composto vai passando por todo o néfron, ele vai tendo ali reabsorção, ou seja, ele reabsorve água, reabsorve alguns sais minerais, você tem a secreção, e é nessa região da reabsorção que você vai ter a importância dos hormônios, pedindo para reabsorver a água ou não, pedindo para reabsorver o sódio ou não. Então ele passa por todo esse processo, tá? Dependendo ali da diferença de concentração, ele vai sendo absorvido ou não, para no final de tudo você ter a excreção daquele composto. E mais ainda no final você tem a união de novo, então você vai tendo processos ali dentro de reabsorção, secreção, filtração, tudo isso dentro desse néfron. Tá? E eu digo para vocês, reabsorção aqui pode ser de sais minerais, de água, de açúcar, tá? E o resto vai sair em forma de excreta, juntamente com os compostos nitrogenados, no nosso caso, a ureia. A ureia ela entra e passa direto, vai sair lá no finalzinho, onde você tem o duto coletor, vai sair em forma de urina. E todo o resto, antes de chegar naquele duto coletor, ele vai sofrer ali o último processo de reabsorção e secreção, e você vai ter aquele sangue se unindo de novo e saindo de dentro desse néfron. Então é um processo bem meticuloso, bem pausado, que vai acontecendo dentro desse néfron, onde você tem primeiramente a separação do sangue, né? E aquele composto que continua passando pelos túbulos dentro do néfron, ele vai sofrendo processos de reabsorção e excreção, principalmente de glicose, água e sais minerais. Tá? Tudo isso controlado por hormônios. E se você perceber bem, pessoas que têm diabetes, quando está com a glicemia muito alta, o que acontece? Elas tendem a urinar muito açúcar. Então, quando a pessoa chega ao ponto de estar urinando glicose, ou seja, está urinando açúcar, carboidrato, é porque a concentração dentro do corpo dela está muito alta. Então, esse que é o processo de filtragem sanguínea, que acontece na estrutura néfron, tá? E esse néfron está presente nos rins. Por isso que quando você vai procurar um médico de rim, qual é o nome dele? Nefrologista, porque ele estuda essa região que é onde ocorre esses processos de reabsorção e secreção e filtração do nosso sangue, é onde vai ser formada as excretas para serem liberadas posteriormente. E aqui a gente tem a fisiologia da ressaca, como eu já tinha falado com vocês. Você tem alguns conceitos, ó. Os vasos dilatados e a pressão alta resultam em dor de cabeça, problemas de concentração, tontura, enjoo e taquicardia. A baixa na glicose sobrecarrega o corpo e traz as dores musculares, a sensação de cansaço e possíveis tremores. E quando você tem baixa de glicose no sistema nervoso, você também se sente muito irritado. Próximo ponto aí, o sangue ácido que circulou no corpo provoca náuseas, boca seca, dor de barriga, falta de apetite e vômitos. Por isso que tem pessoas que quando estão bebendo sentem seu intestino meio zoado. É por conta desse sangue ácido, digamos assim. E também por conta do álcool em si. Então você tem a ressaca moral também, porque quando você toma álcool, acontece algumas coisas. Você não consegue controlar muito seus impulsos, a memória fica meio zoada e às vezes as pessoas ficam mais agressivas. E depois disso vem o arrependimento, a ansiedade, a vergonha. Então, alguns problemas aí que podem ser causados por essa ressaca. E como eu já falei para vocês, o álcool vai inibir aquele hormônio que segura o líquido dentro do nosso corpo. Então a pessoa vai estar urinando a todo tempo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. E se ficou alguma dúvida, a gente vai ter o nosso encontro do Zoom para poder tirar isso daí. Valeu!